E eu me conectei com essa agenda da sustentabilidade, a ESG, na realidade, acho que desde a minha infância, com a minha avó, né? Então, quando eu vejo minha avó ali, minha família, né, com esse respeito com as pessoas, esse cuidado com o meio ambiente, né, o diferente do que a gente vive hoje nesses grandes centros urbanos, lá em Cabo Frio eu vivia praticamente a 7 minutos da praia, né, então muito em contato com a natureza, com tudo isso. Minha mãe também, que é bióloga, sempre nesse contato com a biologia, né, hoje é uma pós-doc em biologia pela Fiocruz. Então essa paixão, né, esse respeito, essa interação com esse cuidado com o meio ambiente, com as pessoas, vem desde pequena. E eu acredito muito nisso, e eu acho que quem trabalha com essa agenda hoje, se realmente não tiver propósito, não acreditar, não persiste. Porque realmente Tá dando para ouvir direitinho? Se você realmente não acreditar, né, não tiver firmeza nesse propósito, dessa agenda, que é um pouco às vezes contra a maré mesmo, você não aguenta. Então é algo que, independente de estar numa empresa ou não, é o que faz parte da minha vida, que eu acredito, né? Que me persegue há muitos anos e eu acredito sim. No painel anterior foi muito bacana ouvir a Ana, o Renato falando, que fala justamente dessa questão do poder que cada um de nós tem de impactar o outro. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente, ainda que seja uma semente, em algum momento aquilo vai frutificar. Então, assim, quando você entra numa grande corporação como a Redditor, as pessoas hoje olham a Redditor, mas é uma grande referência nessa agenda, mas eu também comecei pequeno, tive esses desafios, mas eu acreditei, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que podia fazer diferença. E isso vai contagiando outras pessoas. E foi muito falado aqui no painel anterior de parcerias. Quando a gente fala de sustentabilidade, ninguém faz nada sozinho. Você precisa de parceiros, você precisa da relação que foi falado muito aqui, de confiança. Nessa relação de confiança, de acreditar no outro, de colaboração mesmo. Então isso é o que eu acredito, que eu não sou sozinha, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, eles que fazem, brinco com eles que fazem acontecer, está ali a galera ali, o Paulo, a Julinha, o Vitor, que vieram aqui prestigiar, mas justamente por isso, de valorizar também as pessoas, sabe? Esse reconhecimento também é muito importante, essa colaboração também é muito importante e dar voz. Foi falado muito aqui também, que eu achei muito bacana no painel anterior, dessa escuta ativa, né? E justamente isso, desse lugar de fala, tá, mas aquele outro pode contribuir comigo, ele pode me trazer uma outra visão. E é isso a sustentabilidade, eu acho que essa é a grande magia da sustentabilidade, sabe? Que é multidisciplinar, interativo. Às vezes as pessoas falam para mim, mas sustentabilidade é algo muito amplo, né? Sim, justamente por essa riqueza. Porque um traz uma visão social, uma visão que vai agregar aqui, e isso é multidisciplinar, é muito bacana, né? Então isso que eu acredito, Camila, para a gente começar. Dá para ver na sua fala a sua paixão pelo tema, e aprecio muito isso. Eu queria passar para o Antônio agora, para contar um pouquinho da sua jornada pessoal, e dentro do universo da tecnologia que transforma, da usabilidade simplificada, para incluir todo mundo. Como é que você chegou até aqui, Antônio? E como é que foi essa jornada, né? O que está te motivando a seguir firme e levando a tecnologia para chegar além? Camila, obrigado aí. Obrigado ao Instituto da Criança também, impacto de a gente estar junto. Muito legal ver o brilho no olhar da Ingrid, né? Então acho que a frase que eu muito falo para todo mundo é que a gente precisa fazer as coisas com brilho no olhar, né? Querer fazer, querer não só impactar localmente, mas pensar e agir globalmente, né? Então, no painel anterior a gente estava falando, né? Será que o planeta que a gente tem hoje é o planeta que a gente imaginava há alguns anos atrás? E certamente não é, né? A gente estava imaginando algo muito melhor. Então, minha formação é toda em análise de sistemas, né? Enfim, programador de berço, né, digamos assim, já começava a programar desde os 12 anos de idade, meu tio me ajudava e tudo mais. E de lá para cá eu vim entendendo cada vez mais como é que a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor, né? Então tecnologias que a gente hoje já entende como naturais, né, mas que foram tecnologias e transformam a sociedade. Eu dou o exemplo do óculos nosso, né? Então uso óculos desde sempre na minha vida, então sei que essa tecnologia hoje, digamos que commodity, funciona muito bem para agregar valor para a sociedade. Só que a gente tem muita coisa sendo construída hoje. E o que eu sempre penso é como é que a gente consegue fazer isso, transformar o nosso dia a dia
e não atrapalhar o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala só de software, né? A gente está falando da interação do humano-máquina, a gente está falando de como essa interatividade vai impactar os nossos ambientes, né? Desde o meio ambiente até o contexto social, e como é que a gente cria oportunidades para que essa tecnologia nos favoreça. Então, o que eu até falo com a minha esposa muito ela outro dia perguntou para mim, pô, amor, como é que você, toda vez que deixa o Arthur, né, nosso filho, na escola, você me manda sempre a mesma mensagem? Eu falei, simples, porque na terceira vez que eu fiz a mesma coisa, de mandar a mesma mensagem para você, eu criei um botão aqui no meu celular, e aí toda vez que eu deixo o Arthur na escola, eu aperto o botão, oi, amor, acabei de deixar o Arthur na escola, ficou bem, bom dia, bom trabalho, é sempre assim. E aí ela outro dia me respondeu rindo, né, quando ela descobriu isso. Mas enfim, desde essas pequenas ações até a gente pensar num contexto mais complexo, né? Enfim, a gente estava na mesa anterior também falando de um MBA que desse acesso, né, a comunidades e a pessoas que estão distantes. Então acho que o brilho no olhar meu hoje e sempre foi, usar a tecnologia a nosso favor e promover que a tecnologia seja usada a nosso favor, Camila. Maravilhoso. Eu queria aproveitar o gancho para chamar meu querido Júlio para falar. A coisa que mais me encantou no Júlio quando eu conheci ele foi ele falar o seguinte: o give back para mim é algo fundamental na minha vida. Aprendi bastante sobre os investimentos, sobre os negócios. E hoje quero dedicar boa parte do meu tempo para fazer o bem para as pessoas de uma forma estruturada. Então, com isso, eu queria primeiro te agradecer por tudo que você faz e ouvir de você o que é isso, né, que mexeu dentro de você e te fez olhar para essa causa de uma forma diferente, usar todo o conhecimento que você tem, estrutura de negócios, tudo que você já desenvolveu até hoje, junto com a sua família, enfim, com tudo que te cerca nessa direção, né? Quem é você, Narciso? Acho que está mudo. Vou ser muito rápido, porque a história não tem muito interesse, mas o que eu quero muito é compartilhar com vocês que a semente do give back, de devolver aquilo que a gente ganhou, foi plantada em mim. Evidentemente que alguma coisa na minha essência já existia, mas eu vi na prática meus pais continuamente, desde que eu era pequeno, dedicando tempo a outra coisa que não fosse trabalhar para ganhar dinheiro. Pronto. Então, sempre fizeram isso. Eu me acostumei a ver isso. Meu pai sempre doando tempo, liderando entidades de classe na área assistencialista, clubes de serviço. Eu vivi isso na prática, né? Então, esse é um lado que me foi graciosamente doado e influenciado pelos meus pais. O segundo elemento é um elemento de um permanente estágio de indignação que eu tenho em relação a como o mundo está se processando, né? Isso é uma longa história, a gente pode falar horas e horas sobre isso, mas essa indignação me faz verdadeiramente, ao invés de eu paralisar, coisa que eu não recomendo a ninguém, é me perguntar o que hoje eu deixei de fazer o bem para alguma coisa ao meu lado, na minha rua, na minha escola, no meu trabalho, na minha cidade, no meu país, no universo. O que eu deixei de fazer? Eu estou falando na cadeira de um empresário que sou bastante dedicado a movimentos empresariais. Sempre fui, desde pequeno, desde jovem. Eu fui o primeiro vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro com 23 anos. Pedrinho se lembra, Pedro Werneck. Nós criamos o Conselho Empresarial de Jovens Empresários. Eu tinha 24 anos, o Pedro era um dos membros fundadores. Foi o primeiro Conselho Empresarial de Jovens. Isso é tudo bonito, mas é a possibilidade que eu tenho de, com alguma voz e com alguma capacidade de incentivar as pessoas, de fazer com que a gente dedique tempo a isso, dedique tempo a olhar para os outros e gastar um tempo pensando como é que a gente melhora o mundo. Isso tudo vai se conectar com ESG no mundo das corporações, quer dizer, nas empresas que a gente investiu, e eu posso dizer logo de cara para vocês, sem nenhuma hipocrisia, pouquíssimas, quase nenhuma, pouquíssimas empresas onde eu passei, eu trabalhei, tem isso como uma lógica cotidiana, né? Isso é uma história que nós vamos talvez falar um pouco mais sobre isso aqui, mas o mundo não está perdido e eu sou absolutamente otimista de que as forças naturais equacionam muitas das angústias que a gente vive hoje.
A natureza e a humanidade se auto-organiza, né? E eu vi uma frase, acho que foi do Marcelo Gleiser aqui em cima, ele falou assim, quando a consciência encontra a sensibilidade, a gente se mexe. Se a consciência não encontra a sensibilidade, a gente fica no discurso e não age. Então, um pouco esse background. Aí, aproveitando o gancho e voltando para você, eu queria saber no dia a dia, né, e com as suas análises aí no mercado de hoje, né, o mercado financeiro, as empresas, enfim, o que está em alta, né, o que está acontecendo no mundo hoje na direção do ESG, da sustentabilidade, dos fundos. Como é que você enxerga o mundo hoje em relação a essa temática? A resposta é rápida, da seguinte forma, melhorou. Mas o quanto dessa melhora é efetivamente impactante para um mundo mais sustentável? Esse é o ponto. Vou dar alguns dados para vocês, falando de mercado financeiro como um todo. Possivelmente a maior parte de vocês não está muito familiarizada com essas estatísticas, tá? Mas você tem uma ideia, em 2015, no mundo, haviam 100 trilhões de dólares de dinheiro aplicado em algum fundo de investimento, em ações, em renda fixa. Guardem esse número, 100 trilhões de dólares, tá? Desses 100 trilhões de dólares, 1,9 trilhão de dólares, ou seja, menos de 2%, era para investimento em ações ou títulos em empresas que estavam no caminho da sustentabilidade, ou seja, onde o ESG era verdadeiramente compliance e havia exatamente uma orientação para isso. 2% de todo o dinheiro que era investido no mundo por qualquer investidor, passando pelas instituições financeiras, pelos fundos, etc, etc. Puxa para 2025, esses 1,9 trilhão viraram 53 trilhões, num universo de 140 trilhões de dinheiro investido no planeta. Ou seja, o dinheiro total saiu de 100 para 140 e o dinheiro para empresas sustentáveis foi de 2 para 53. Aí você fala assim, resolvemos o nosso problema, né? A primeira impressão, então está sobrando dinheiro. Não. Porque a grande questão que a gente tem que separar ao longo da vida é o que está a serviço de imagem, cumprimento de compliance, de regras regulatórias, etc, etc. O que está efetivamente a serviço de projetos de longa duração, de boa métrica, de bom controle, de boa gestão, como faz muito bem a Impacto, por exemplo. A gente tem que separar um pouco isso. Mas eu não posso levar isso pelo lado negativo. Eu tenho que dizer assim, há um lado positivo nisso, indiscutivelmente. Há um lado positivo estatisticamente nos últimos 10 anos, as empresas que eram ESG oriented, né, elas valorizaram 268%. As que não eram, valorizaram 242%. Tem uma diferença. Não é explosiva, mas é uma diferença. O que mostra provavelmente que a responsabilidade ambiental, social e em relação à sustentabilidade produz lucro, produz resultado para as empresas. Não só do ponto de vista de reputação, mas também do ponto de vista de resultados econômicos. Então, para concluir, eu digo o seguinte, do ponto de vista dos grandes capitais no mundo, há uma evolução, né? Antigamente, há 10 anos atrás, a gente tinha 40 milhões de dólares investidos em green bonds, nos bonds, títulos de dívida verdes, orientados para as empresas que são sustentáveis. Hoje é 1,1 trilhão de dólares. Ou seja, tem dinheiro para isso. Mas a grande questão, que eu não vou me alongar aqui, é avaliar efetivamente o que está causando de impacto positivo para a sustentabilidade do planeta. Perfeito. Fez o dever de casa direitinho, hein? Maravilhoso. Aproveitando esse gancho, Júlio, e trazendo um pouco para a realidade da prática da Ingrid, e olhando para a regulamentação, que agora muda muito dessa história,
e traz essa auditabilidade como algo obrigatório para as grandes companhias. Ingrid, eu queria te perguntar na prática como é que está sendo isso para vocês, tudo que o Júlio falou, numa corporação de capital aberto, com uma missão muito grande, né, que tem que administrar muitos recursos, e principalmente o que mudou quando os relatórios de sustentabilidade, toda essa estrutura, né, passa então a ser auditada e passa então a gerar multas, enfim, outras questões de imagem e de uma série de coisas para a empresa, né? Como é que você está enxergando isso dos seus 10 anos de experiência na Redditor? Bom, a Redditor, ela começou a trabalhar essa agenda muito antes mesmo de abrir capital em 2021, né? A gente começou a trabalhar essa agenda em 2015, quando a empresa nem pensava ainda em abrir capital. E uma das primeiras premissas que a gente começou lá em 2015 foi desenhar essas diretrizes, deixar muito claro o que a empresa acredita. O que eu vejo hoje muito é muitas empresas fazendo as ações pontuais, mas não tem muito claro o norte. Até o Renato, aqui no último painel, falou que é importante entender o contexto local, né, o cenário de onde você está inserido. E quando a gente entrou quando a gente iniciou lá em 2015, mesmo não tendo essa governança toda, essa metodologia toda para dar essa publicidade que hoje a gente dá para ser uma empresa regulada, a gente começou a trabalhar isso como um pilar, né? Um pilar que a gente acreditava como um pilar de responsabilidade, uma responsabilidade social perante o papel da empresa mesmo. Então, hoje a gente tem um cenário muito bem regulado, a empresa tem que prestar conta para a CVM, né, e a Comissão de Valores Imobiliários, tem que ser tudo muito bem auditado. A gente ficou praticamente 4 meses em auditoria por conta do nosso relatório de sustentabilidade, para verificar a acurácia daqueles indicadores que são reportados. Mas quando a gente começou lá em 2015, mesmo não tendo essa maturidade, a gente publicou o nosso primeiro relatório. E isso mostra um compromisso com as suas políticas, que é aquilo que a gente falou também, que foi falado muito. Então, assim, ainda que você noteie poucas ações, mas essas ações têm que ser efetivas, né? É fazer o tal do walk the talk, né? Você fazer o que realmente você mostrar para fora e que você faz para dentro. Então, quando a empresa abriu capital, foi fácil para a gente. Não vou dizer que foi fácil, mas a gente já vinha numa jornada, trabalhando isso internamente, criando uma cultura, porque essa virada de chave não é uma hora para outra. Por isso que a gente falou aqui também muito de parcerias. Porque quando eu entrei lá em 2015, a gente não tinha essa acurácia toda de todos os indicadores, que hoje a metodologia de reporte que a gente usa a metodologia internacional, que é a GRI, né, que é uma metodologia da Global Report Initiative, que estabelece um padrão de sustentabilidade. A gente não tinha isso. Quando eu ia para as áreas, mas eu não tenho esse indicador. Mas a gente vai colocar no relatório que a gente não tem esse indicador? Sim, a gente vai colocar no relatório que nós não temos, e nós temos o compromisso de X anos de melhorar e dar transparência. Então, isso muitas vezes, quando você chega para a alta direção, não, mas isso vai expor negativamente a empresa. Tá, mas você vai trabalhar o pilar da transparência, né? A gente vai trabalhar para isso. E isso você vai construir ao longo do tempo. Então, essa virada de chave, essa cultura, você vai construindo, e não existe um ponto que você chegue, ótimo, não, a Redditor agora está listada em bolsa de valores, está no índice da sustentabilidade, beleza. Não, isso é contínuo, a melhoria é contínua. Então, a gente hoje, apesar de tudo isso, a gente vem cada vez mais aprimorando e obviamente que o mercado regulado tem uma pressão externa maior, né? A preocupação, a questão de bases de dados, né, que a gente não tinha antes, em 2015, que eram muitas planilhas Excel, a gente não tinha um sistema robusto hoje. Então, hoje, para ser uma empresa regulada, a gente já tem uma base de dados, com acurácia, está aí a equipe que faz mês a mês a verificação, isso aqui é o hospital reformou no sistema para a gente, sistema de evidência comprobatória anexa. Então, isso foi uma maturidade que ganhou o tempo. E às vezes o que eu fico ouvindo algumas das empresas falarem, mas eu não tenho aqui, eu não tenho orçamento, eu não tenho pessoas. Se você for esperar o momento ideal para começar, você nunca vai começar. Porque não existe momento ótimo para você começar, você tem que começar com as ferramentas que tem. E por isso que eu achei muito legal a fala da Ana, aqui também no painel anterior, de que uma pessoa pode sim fazer diferença. Então, se você tem uma área que é mais engajada, aquela pessoa pode contagiar outras pessoas, né? É igual, por exemplo, quando eu comecei lá, a gente tinha muita resistência do financeiro, da controladoria. Era uma área mais resistente, a gente tinha mais facilidade, algumas áreas mais resistentes. Então, aquilo você vai mostrando para ele, poxa, mas dá transparência para isso, se não tem, vamos criar um sistema para ter isso. Isso vai sendo construído as parcerias com relações de confiança. Então, hoje, para a gente fazer o relatório anual de sustentabilidade, e olha que a Redditor é muito grande, são 79 hospitais. E, além de todos os 79 hospitais, são 56 clínicas oncológicas, 12 laboratórios, né? A Redditor está em todo o sistema de saúde.
Então, a gente coletar esses dados, né, são quase 80 mil colaboradores. Então, você coletar esses dados, você interagir com o hospital, qual que é o foco do hospital? É o cuidado centrado no paciente. Esse é o modelo de negócio da rede, a qualidade técnica e a qualidade percebida. Então, toda equipe está no hospital, o olhar dele está ali, o cuidado centrado no paciente. Aí vem a Ingrid da sustentabilidade, demandar, não, você tem que me fornecer X indicadores sociais, X indicadores ambientais. Se isso não estiver incorporado no dia a dia, na gestão, não flui, não adianta. Então, por isso que foi a grande preocupação quando eu entrei na empresa, de montar as bases, né, de normatizar. Eu lembro que eu fiquei 1 ano escrevendo, tá, mas diretoria, o que a Rede D'Or entende como sustentabilidade? A gente sabe qual é a definição formal de sustentabilidade. Sim, mas o que a empresa entende como sustentabilidade? Conectado com a missão da empresa, os valores da empresa, o que vocês, diretoria, entendem? Então, a gente desenhou a política de sustentabilidade. E a partir dessa política, essas diretrizes, então agora vamos normatizar para todos os hospitais, é esse padrão agora na rede. Todo hospital vai ter que ter uma balança parece muito básico, mas quando eu entrei, cada hospital mensurava os seus indicadores ambientais, principalmente resíduos, de uma forma. Então eu falei, caramba, mas como é que você consegue saber a gestão efetiva de resíduos se um hospital mede dopo bombona, o outro litro, o outro peso, o outro caçamba compactadora? Não, a partir de agora todo mundo tem que comprar balança de piso, pesar os resíduos e reportar em quilo. E aí a hora que você começa a olhar para o indicador em quilo, eu falei, caramba, o contrato dessa empresa aqui era em bombona, estava gastando muito mais, porque um container, por exemplo, de lixo infectante, ele pesa muito menos que o lixo comum, porque o infectante faz muito volume. Só que o contrato era em bombona, para a empresa estava ótimo. Só que ninguém do hospital estava enxergando aquilo. Então, quando a gente fala sustentabilidade, né, as pessoas até brincam comigo, vem abraçadora de árvore, mas a gente está falando de negócios. E aí, uma empresa grande como essa, como a Rede D'Or, quando eu vou falar com a diretoria, não fico falando, é direto, aqui investidor, aqui um grande fundo de investimento. E olha só, eu tenho esse indicador, vai trazer X oportunidade, vai proporcionar uma redução de custo. Então, tudo é muito alicerçado, os projetos que a gente quer proposto, tudo muito alicerçado com base de dados. E hoje, uma empresa desse tamanho, dados com uma acurácia muito grande. Por isso, os sistemas, por isso que o trabalho do Antoine, dessa questão de sistema, de segurança do sistema, isso é muito importante. Porque é impossível hoje uma empresa com 79 hospitais e ficar controlando por planilha Excel. São muitos indicadores. São mais de 50 indicadores que a nossa equipe monitora mês a mês, falando hospital com hospital e fazendo essa acurácia dos dados. Mas isso foi um processo. Mas significa que foi rápido. É uma jornada. Tem início, mas não tem fim. Eu imagino o seu desafio, colocar um monte de médico e rede hospitalar para usar tecnologia. Aproveitando o gancho, meu querido, como é que como você imagina, né, essa jornada da Ingrid de uma forma simplificada através da tecnologia inclusiva? É desafiador mesmo, né, quando a gente pensa em grandes números, né, mas foi que o Júlio falou, a gente tem que buscar transformações que sejam efetivas. Então, como é que a gente faz isso com essa enxurrada de informação e com o desafio da gente estar sempre criando novas oportunidades, né? Então, você já criou algumas oportunidades em, né, mudar formas de medição, mas talvez você tenha feito isso sem usar alguma tecnologia projetando possibilidades de futuro. Então, o que a gente faz no César, né, e aí só abrindo um parêntese super rápido, né? A César é Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que eu brinco com o pessoal do Recife, porque eu sou do Rio, né? Então eu falo que é nada do Recife, é tudo aqui do Rio mesmo. Mas brincadeira, a gente está espalhado pelo Brasil todo, apoiando instituições e entendendo o desafio daquela instituição para trazer não só a tecnologia, mas trazer ferramentas e metodologias do que a gente chama hoje do design, né? Da experiência do usuário. Então, qual é o diferencial que a gente vai conseguir trazer para a ponta efetiva, né? Para que aquela ponta consiga olhar melhor os dados, ou projetar melhores futuros, ou criar novos futuros, né? Então a gente está aqui para usar a tecnologia, aprendendo com essas grandes instituições, com esses desafios super complexos, como a gente usa metodologias de organização do pensamento. A gente fala muito das ferramentas, né? Vamos usar IA, vamos botar um modelo para aprender e tal, mas no fundo o que a gente busca fazer é identificar essas transformações que são verdadeiras, que chegam na prática, e potencializá-las.
Então lá no César a gente tem várias formas de atuar, né? Dentre elas uma criando soluções com tecnologia de ponta, tecnologias robustas, mas a gente também tem outras formas de atuar, que é através da educação. Então a gente tem a César School, onde a gente traz os desafios reais para estudantes de graduação, mestrado e doutorado praticarem. Então, ao invés de olhar para o livro e exercitar uma prática que talvez não seja tão efetiva nos dias de hoje, ou que não traga um conhecimento inovador, a gente leva desafios reais para dentro da sala de aula, e aí é o que a gente chama lá de criar oportunidade para que a inovação aconteça. E aí a inovação aconteça de verdade, porque não adianta a gente pensar muito longe do que a gente efetivamente precisa aplicar na prática. Então a gente tem muitos casos lá no César que chegam a ser engraçados, da gente ter barreiras das diretorias, né, das altas gestões aí, quando a gente mostra uma proposta de projeto. Com base nesse teu desafio, a gente entende que a gente precisa começar estruturando o teu desafio, trazendo pessoas não de tecnologia diretamente, as pessoas de design, por exemplo, pessoas das áreas FIM lá, né, de repente alguém de sustentabilidade no teu contexto, para ajudar a gente de tecnologia a entender melhor desse teu assunto aí, desse teu desafio. E aí quando a gente entende melhor o desafio, a gente consegue transformar eles em soluções inovadoras que na prática vão trazer bons números, né, e trazer boas percepções de valores para a gente conseguir escalar. Então a gente tem casos, por exemplo, com a própria Petrobras, onde a gente faz simulador de vida útil do Riser, né? Riser é o duto, né, que traz e leva, enfim, troca gases e petróleo do fundo do mar com as plataformas. Pô, mas aí, Antônio, o que isso tem a ver com o contexto de sustentabilidade? Total, porque se um duto daquele arrebentar, gera um caos em várias bacias aqui. Então são formas da gente usar a tecnologia, mas trazendo a experiência do usuário para a prática em si, porque senão a gente vai ter mais um monte de relatório, vai ter mais um monte de planilha com um monte de número que não vai impactar, que não vai transformar, que não vai fazer a diferença e não vai, né, ter o brilho no olhar de quem está na ponta ali querendo usar e querendo trazer aquela tecnologia para o seu dia a dia. E uma outra coisa que o César faz também, e que estou muito feliz com isso, é que o César apoia startups, iniciativas que tenham tecnologias que podem gerar impactos e ajuda essas tecnologias a crescerem e resolverem problemas de grande magnitude, como o da Ingrid, por exemplo. E, felizmente, a Impacto é uma das soluções que o César ajuda a apoiar. E aí a gente junto, né, usando aqui um pouco da pesquisa que o Antônio mencionou, a gente junto escuta as dores dessa empresa, entende como a gente faz a resolução do problema dela, que eu tenho um time limitado porque o meu foco é saúde. Eu preciso de tempo para fazer a minha área inteira, passar por todos os departamentos da companhia, chegar num relatório de sustentabilidade que nem todo mundo está engajado para colocar seus dados e chegar no final do ano, se eu não fizer o dever de casa, eu vou ser multada. Como é que a gente faz para a jornada da Ingrid e de todas as grandes organizações gerar um impacto positivo com auditabilidade e rastreabilidade de uma forma sistemática, simples e que engaje as pessoas? A gente falou muito sobre engajamento. Então, aqui para finalizar, o nosso painel ele fala sobre mensuração de impacto. E essa temática toda está passando por isso, né? Então eu queria que vocês falassem de uma forma breve como é que a gente faz para que os impactos sigam movimentando o mercado financeiro com esse olhar do fundo investir em mais negócios que geram impacto, com a mensuração de impacto como um elemento fundamental dessa conversa, dessa confiança, e como a gente faz isso de uma forma ao nosso ecossistema de iniciativas coexistir e gerar valor para todo mundo. Eu acho que o grande segredo, Camila, que a gente está falando aqui é a questão de indicadores, né? Parece muito básico, mas quando a gente começa a interagir com as unidades hospitalares, a gente vê que tem muitas iniciativas que monitoram lá o indicador, mas o que você fala, tá, mas esse projeto, quanto que ele trouxe de redução? Aí não consegue falar, porque, antes de implementar o projeto, qual que era o cenário? Então, se você realmente usar os indicadores como uma ferramenta de gestão mesmo, usar aquilo para você propor projetos, você só vai propor algo de escala de impacto
é usar essa massa de dados que você tem em mãos, que você vai mostrar um cenário em dados palpáveis, né? E muitas vezes que a gente vê dificuldade, que é isso que falta, esse gestor que está lá. Reporta automaticamente, mecanicamente, mas não para usar aquilo como uma ferramenta de gestão mesmo. Que tudo que você vai propor algo de impacto, você tem um estudo preliminar antes, né? Você não vai propor algo à toa para a diretoria se você não tiver alicerçado de informações. Então, um exemplo básico que aconteceu na Redditor. Hoje, em relação à área de saúde, o maior desafio de mudanças climáticas é o óxido nitroso, que é um gás anestésico largamente usado em centros cirúrgicos. Mas como é que eu vou mostrar para a alta gestão de gás óxido nitroso, sendo que usa em cirurgia? Então, a partir do momento que a gente começou a mapear todas as emissões de toda a rede, desde 2016, mapeando, fazendo inventário de gás de efeito estufa, a gente chegou no momento tal que eu consigo mostrar, olha, a empresa tem um compromisso aqui com o Race to Zero, que é um compromisso com a ONU, é uma transferência internacional. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, a partir do momento que eu mensurei todo o hospital, eu tenho aquela segurança, olha, esse é o nosso maior ofensor. Mas por quê? Porque já tinha uma base de dados mostrando. E tudo bem, trabalhando esse gás anestésico, a empresa também vai ter um saving, porque ela vai substituir isso uma outra solução com menor impacto ambiental e vai ter ganho também. Então, outro projeto é a eficiência energética. O consumo de energia de um hospital é um absurdo. O maior volume de consumo de energia no hospital moderno é a central de água gelada, que é o ar-condicionado. Então, só de você olhar o indicador e verificar, e se eu investir em sistemas com eficiência energética? Então, só 24 hospitais da Redditor que têm sistemas de eficiência energética deu um save de 4,5 milhões. E economia absurda de energia, de 7,96 gigawatts-hora de energia, muita energia. Mas por que a engenharia conseguiu mostrar? Porque tinha uma série histórica, uma base de dados. Então, parece muito básico, Camila, mas não é. A gente que interage com os gestores do Brasil inteiro, a gente vê que fica no mecânico. Ah, tá, eu tenho que reportar, porque... Não, mas tá, mas o que você está fazendo com esse dado? Você está usando esse dado a seu favor? É usar o dado a seu favor, né? Olha, excelente essa visão super prática, não sei quantos de vocês trabalham com isso, mas quer dizer, vou separar de uma forma muito simples, vou separar a minha visão de 2 blocos de questão. Um bloco de questão as empresas vão investir em sustentabilidade se isso der resultado de curto prazo. Ponto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as empresas vão investir em sustentabilidade se isso der alta probabilidade de trazer frutos de reputação no médio, somente no longo prazo. Por que a Apple está tomando tudo que tem disponível no mercado mundial de crédito carbono disponível? Que ela já enxergou antes, ela e a Microsoft enxergaram antes que o tema de disponibilidade de crédito carbono no planeta vai estar difícil. Que negócio é esse de crédito carbono espetacular, que a demanda é infinitamente, milhões de vezes maior do que a oferta? É assim que o mercado de crédito carbono é assim. Né? Agora, existem iniciativas que as empresas mais visionárias vão se antecipar e vão se preocupar com isso, por conta de que quando ela for precisar daqui a 5 ou 6 anos, e veja o negócio regulatório, na Europa já está regulado. No Brasil, ano passado, 2024, saiu a Lei 15.042, que é a lei que regulou o tema de emissão de gases de efeito estufa. Então, está sendo regulamentado. Daqui a pouco vai impactar com penalidade para as empresas que não tiveram crédito a carbono. O que acontece? Impacto no curto prazo. A empresa vai se mexer. Mas quando for se mexer, pode se mexer tarde demais, porque não vai achar disponível nisso. Exemplos interessantes para ilustrar a vocês. O Banco Mundial, desde 2021, portanto foi ontem, desenvolveu um produto chamado Outcome Bonds. Outcome Bonds. São títulos de dívida que ela capta com o investidor para investir isso. Não achem graça, porque é verdade, está publicado. Eu tenho aqui as estatísticas para mostrar para vocês. Ela investe em reciclagem, isso não é para rir não, porque isso é sério, é reciclagem de plásticos na Indonésia e em Gana, botaram 80 milhões de dólares nisso, botaram 110 milhões de dólares na recuperação do rinoceronte negro na África do Sul, ou seja, na reabilitação do rinoceronte negro, 110 milhões de dólares de investimento. Assim, porque a partir da sustentabilidade do rinoceronte negro na África do Sul, gera um conjunto imenso de efeitos de geração de riqueza e renda e prosperidade para um conjunto de aspectos, inclusive para o turismo. Tá?
E finalmente, nesse mesmo bond do Banco Mundial, o maior bond emitido pelo Banco Mundial, esse ano, desde 2021, mas foi esse ano, foi de 225 milhões de dólares para uma empresa brasileira que faz reflorestamento de terras degradadas na Amazônia paraense. Essa empresa chama-se Mombac, ela foi fundada pelo Gabriel Silva, que é apoiador da Impacto e apoiador do Instituto da Criança, com muita honra. E eu tenho muita honra de dizer que ele é meu genro, então posso contar para vocês como pode ser a atividade. O maior bond já emitido pelo Banco Mundial por uma empresa brasileira, ou seja, nem tudo está perdido, né? E nessa história toda, se não houver mensuração de resultado, a coisa não vai. Seja a mensuração de resultado do impacto de curto prazo, que vai fazer todo mundo se mexer, ou no impacto de médio e longo prazo, sob o risco de perda de reputação e credibilidade. Esse é um dano de imagem que ninguém quer ter no futuro. Hoje a gente não enxerga muito isso, mas logo, logo vai acontecer. Portanto, esse assunto da mensuração me parece essencial nessa questão do ESG. Só complementando um pouquinho do que ele falou, Camila, em linha do que ele comentou, o Júlio, o que a gente vê hoje no Brasil? Essa questão da transição energética. Então a Redditor também atenta a essa questão também, obviamente tem toda uma questão financeira, mas ela já anunciou para o mercado ser autogeradora da sua própria energia. Então a Redditor, em parceria com a CGN, que é uma empresa chinesa, 150 milhões num parque solar no Ceará para ser autogeradora de energia para todos os hospitais da rede. Isso já de olho no mercado futuro, dessa transição energética. Então a gente também está falando de negócios, né? Então você notem que não está desconectado, né? Ô, Júlio, me lembra depois no final pegar uns 3 ETF para a gente investir junto aí, tá? Mas é super importante que você falou, né? A gente precisa mensurar e precisa também fazer com que as próximas gerações entendam isso, né? Porque hoje a gente está muito preocupado, né? Vendo que se a gente mexer uma variável não vai fazer sentido, não vai transformar nada, não vai salvar o planeta de certa forma. A gente precisa ser referência usando várias variáveis. E aí, para a gente ter muitas variáveis, construir futuros plausíveis de serem conquistados, a gente precisa, de certa forma, ter uma educação mais eficiente, usar a tecnologia na educação para chegar mais longe, porque não vai fazer sentido nenhum a gente não usar a tecnologia para simular futuros possíveis e ajudar a gente a ser mais eficiente, né, no raciocínio humano. E, de certa forma, a gente não vai... A ideia não é substituir o humano, mas é potencializar o cérebro humano para que a gente consiga ser mais assertivo e chegar em objetivos mais oportunos, de certa forma, né? Então, a gente entende hoje que a transição energética já precisava ter sido feita há muito tempo. O Brasil hoje, acho que está surfando uma ótima oportunidade, né? Enfim, Júlio deu um caso muito emblemático aqui para o Brasil, de ser uma referência mundial. E a gente tem muitas outras pequenas referências que impactam e estão impactando. Então, no contexto do Recife, por exemplo, né, puxar a sardinha de novo um pouquinho para o César, a gente está dentro de um contexto de um ecossistema. Então, a gente entende que não faz sentido o César ter um projeto que vai ser super transformador ou super inovador se aquele ecossistema em que a gente está conectado não vier junto com a gente. Então, a gente está hoje dentro do contexto do Porto Digital do Recife, a gente faz parte do Polo Digital de Manaus, então a gente, de certa forma, está tentando entender e tentando agir na prática para usar essa oportunidade que o Brasil tem hoje de estar à frente das transformações, trazendo inovação na prática. Então, eu gosto muito de fechar, pedir o parêntese aqui de novo, Camila, para que as pessoas visitem outros contextos de inovação. Então a gente tem contexto de inovação no Sul, mas a gente também tem ótimos contextos de inovação no Nordeste, no Norte como um todo. A gente entende essa diferença muito drástica ainda de empregabilidade. Então, no César, como uma instituição privada sem fins lucrativos, a gente rema muito nessa direção de aumentar a empregabilidade, potencializar o indivíduo daquela região. Então, se é uma transição energética, como é que a gente consegue fazer, dar apoio com a tecnologia para que aquela transição aconteça naquele local, para que a pessoa não precise sair dali, né? Então, a gente faz uma
mega universidade e forma as pessoas para saírem de lá. Então o movimento do César é justamente o contrário. Como é que a gente faz esse conhecimento chegar nas pontas? Até perguntei para a Rebeca no painel anterior, como é que a gente consegue apoiar as futuras gerações para que elas entendam melhor de tecnologia, entendam melhor de sustentabilidade, entendam melhor de várias variáveis que a gente já precisa, desde algumas décadas atrás, colocar em prática. Então, acho que o que a gente faz lá no César é tentar ajudar a galera com essas variáveis. Maravilhoso. A gente precisa encerrar, pessoal. Então, só para a gente recapitular aqui, né? A gente está falando, então, que o ESG é uma agenda relevante no atual momento, que quem consegue mensurar os seus impactos e gerar esses impactos com estrutura e transparência consegue movimentar seus times e suas corporações na direção certa da resolução dos problemas em escala. E aqui temos alguns exemplos muito claros de como fazer isso, usando abundantemente a tecnologia, né, para alcançar esse lugar. A gente estourou aqui já o nosso tempo, então a gente vai falar aqui só rapidamente os nossos contatos e aí passar para as perguntas, é isso? Maravilha. Quem quiser seguir Impacto ou saber mais sobre o que a gente está fazendo, junto com toda essa galera aqui, no Instagram é @goimpacto, de ir em inglês, GO Impacto, e no LinkedIn Camila Nunes. E a Impacto é só Impacto mesmo. Valeu, Camila. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais do César, podem entrar lá, cesar.org.br, ou então no Instagram a gente está como Inovação César. Meu nome é estranho mesmo, então tirem foto e Antoine, arroba no Instagram, assim como se escreve. Então, obrigado aí, Camila, também por estar aqui com a gente e trazer impacto para impactar ainda mais. Conta com a gente. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente tem feito na Redditor, lá no site da Redditor, né, .com.br, no menu Sustentabilidade, tem todas as nossas ações publicadas. E quem quiser me seguir no LinkedIn, que eu estou sempre à disposição para colaborar, fazer benchmark, trocas, né, é o ingrid.sica, tá bom? Eu sou sócio de uma holding de investimento chamado Gulf Capital Partners, www.gulf.com.br. Mas eu quero fazer o meu merchandising, porque eu sou músico de formação e eu tenho uma banda. E essa banda é um nome não acha graça não, mas o nome chama-se The Corporates. É uma banda que é só formada por CEOs ou donos de empresas. A gente fundou essa banda 20 anos atrás. E a banda tem 4 princípios. Prestem bem atenção, tá? A banda tem 4 princípios. A banda é boa, a gente toca rock and roll pesado, tocamos no Blue Note, tocamos em vários bares de São Paulo, na Bahia, tocamos no Rio. E tem 4 princípios. Primeiro princípio, a gente só toca por dinheiro. Dinheiro forte. No mínimo 40 mil, 50 mil. Primeiro princípio. Segundo princípio, 100% do dinheiro vai para 4 obras sociais que a gente escolheu. Uma delas é o Instituto da Criança. Outra é o Retiro dos Artistas. Enfim, vai. Terceiro princípio, a banda é uma plataforma aberta, a gente aceita várias participações especiais. Portanto, cantores, cantoras, cara que quer tocar, especialmente cantores e cantoras, vêm muito pra gente. CEOs de empresa, presidentes de empresa que adoram cantar, vão lá e cantam e participam do show. E o último princípio é que a gente não tem profissionais na banda, né? Nós somos todos amadores e a gente é uma banda genuinamente amadora, de alta qualidade, a banda toca bem, porque a gente não quer fazer aquela bagunça, aquela sacanagem que algumas empresas fazem na festa de final de ano. Você já deve ter visto a banda da empresa, aí os caras estão tocando lá, daqui a pouco tem lá atrás um guitarrista mandando bem demais, o cara arrebentando, assim, vem cá, qual é o departamento do boneco ali? Não, veja bem, ele não trabalha aqui, é um profissional que foi enxertado dentro da banda. Aí é sacanagem, a gente não faz. Mas a banda thecorporates.com.br, sigam a gente e venham aos shows comprar os ingressos, porque 100% vai ser doado para as obras sociais. Valeu! Vou aproveitar que eu estou ao vivo aqui então e quero cantar nessa banda aí, hein? Vamos passar para as perguntas, pessoal. Obrigado, Instituto da Criança, queridos, pela oportunidade da gente estar aqui hoje.
Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Ali, mãozinha para cima. Oi. Eu queria perguntar para a Ingrid, considerando a sua jornada de implementação do ESG na Redditor, qual foi o maior desafio que você considerou para essa implementação, considerando a jornada, né? E qual foi a estratégia que você utilizou? Eu acho que tá funcionando? Oi? Assim, o maior desafio é o engajamento mesmo, né? Porque as pessoas no início elas não compreendem o valor daquilo. Então você, em alguns momentos, tem até que fazer um letramento mesmo, tem que explicar. Então, por exemplo, imagina a gente falar de mudança climática dentro de uma área de saúde que os médicos estão com outra. Então, por isso que eu acredito muito, né, no poder de transformação de cada pessoa, que cada pessoa é importante. Então, nessa agenda árdua, por exemplo, eu descobri um médico maravilhoso que é engajado naquilo. Então, é esse médico que eu vou usar como agente de transformação. Então, o maior desafio é realmente buscar esse engajamento das áreas, as áreas fazerem, conectar a relevância daquilo. Não é simplesmente um reporte. O reporte é a pontinha de um iceberg. A questão é o que está por trás daquele reporte. O iceberg é só uma ponta, tem toda uma base por trás. E essa base, essa gestão, essa mudança. Então, assim, engajar as pessoas, fazer as pessoas compreenderem, depois fica natural. Tanto é que agora a gente está fazendo várias oficinas, me chamando de oficina da ESG, justamente para mobilizar equipes de enfermagem, para eles compreenderem que cuidar de saúde não está desconectado da saúde ambiental. A saúde ambiental está ligada direto com a saúde humana, tudo conectado. Quando ele cuida de um resíduo, está cuidando também da saúde pública. Porque se não cuidar da saúde pública, volta para ele em forma de doença. Então, fazer as pessoas compreenderem esse link, sabe? Isso é constante, falar e falar. O tempo todo. Mais uma pergunta? Rapidinho aqui. Primeiro que eu já fui assistir o The Corporate, é espetacular mesmo, pessoal. O Júlio é maravilhoso, o músico maravilhoso e a equipe é sensacional. Mas assim, Camila, explica um pouquinho para o pessoal que está aqui te assistindo, que ouviram os outros, mas explica um pouquinho do impacto para o pessoal aqui também entender do que se trata e a tua história um pouquinho, por favor. Maravilha. A Impacto, ela acabou se transformando num software, mas a iniciativa inicial era da gente conseguir equalizar os recursos, né? Não importa onde você nascer, você tem a oportunidade de ser a sua melhor versão. Ter oportunidade de comer, de morar bem, de estudar, enfim, de ser uma pessoa digna. E a maneira que a gente encontrou, primeiro no ecossistema, né? Então eu encontrava os amigos, a família, doava ali seu tempo, dinheiro para as ONGs. E a gente foi criando uma escala muito grande. Meu WhatsApp já não dava mais conta. Né? Nesse caminho, a pandemia chegou, eu encontrei parceiros como o Instituto da Criança. E a gente ali na física, era muito difícil conseguir estruturar um negócio que dá resultado financeiro, paga as nossas contas, porque no final das contas eu também preciso morar, eu também preciso comer, eu também preciso viver, né? Ter família. E aí como é que a gente faria então para que esse ecossistema que se retroalimenta com ajudas pudesse se transformar num negócio? Foi aí que a gente teve a sacada de vamos fazer um software, e não vamos fazer um software só, vamos testar primeiro com pessoas físicas que doam dinheiro por dentro da plataforma, e a transparência traz, né, a vontade de doar mais, porque uma grande dor das pessoas e das empresas eu não sei para onde vai, então por isso eu não faço um movimento maior. Né, então aí a gente saiu da pessoa física doando, né, eu conecto uma pessoa com uma organização social e faço um impacto. Para a gente poder crescer, a gente então passou a ser uma solução para empresas, porque se a gente fosse ser um negócio que vai em cada pessoa que está aqui, a gente não ia conseguir pagar as nossas contas e o nosso time ao longo do período. Então a gente entendeu que um CNPJ são vários CPFs já engajados. E aí a gente mudou o nosso modelo de negócio para passar a ser um software que ajuda empresas que têm muitas pessoas a encontrarem organizações sérias, sociais e ambientais pelo Brasil e pelo mundo, com parceiros operadores, curadores, como o Instituto da Criança, e então o dinheiro da empresa, que ela quer muito fazer ações como a Ingrid, passar por dentro da ferramenta, ir para os projetos de uma forma clara, transparente, voltar em tempo real para o dashboard central que ela acompanha, e o CEO e sei lá mais quem toma decisão também poder ver esse resultado,
e com isso a gente criar um ciclo de abundância e prosperidade que começa nas empresas, mas que o objetivo fundamental é a transformação do indivíduo, da sua corporação, do planeta, né, e de tudo que a gente precisa fazer. Transparência. Então, obrigada pela pergunta. E eu sou muito grata por atrair gente como essa galera aqui, como vocês, né? A PwC, o Cívico, a PUC, assim, a gente acredita no impossível, né? E aí o Pedro vai falar aqui na sequência, eu não vou roubar a fala dele, mas assim, o impossível, né, é o que a gente acredita, a gente vai atrás e a gente faz junto. Mas se a gente não tiver parceiros para implementar isso, de fato, gente que a gente confie, que a gente de verdade saiba que faz na prática, que tem estrutura, tem conhecimento, mas que de verdade se importe com a causa e execute isso e demonstre os resultados, é muito mais difícil o engajamento de toda a sociedade e dos negócios e dos recursos financeiros, principalmente. Camila, e é muito engraçado que o impossível existe e alguém tem que fazer, então vamos levantar da cadeira e a gente fazer isso, né? Parabéns aí, Camila, show de bola. Terminamos? Gente, muito obrigada. Fiquem aqui agora com o painel do Pedro, fundador do Instituto da Criança. Uma aula de vida. O Pedro me ensinou muito do que a gente está fazendo aqui na Impacto hoje. E eu agradeço muito pela oportunidade. Seguimos com os impactos e com vocês junto.